1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Eu me lembro que, algum tempo atrás, a gente ouvia falar muito num termo chamado de... Cheguei até a mencionar uma vez aqui, cavalo paraguaio. Inclusive o Romário costumava usar muito esse termo, né? Para dizer que todos aqueles adversários que saíam, né, na frente para a artilharia não chegariam até o fim, porque no final das contas ele chegaria e seria o artilheiro, né? Ele sempre falava, esses são cavalos paraguaios. E esse termo a gente entende, né? Como, por que é paraguaio, né? Uma coisa que vem, é uma coisa que não é verdadeira, é uma coisa que é falsa, né? Tudo que vem do Paraguai a gente sempre tem suspeita de que não tem a qualidade, não tem, né? Não chega ao seu fim, não tem a durabilidade, tudo isso nós vemos através disso. E esse termo me veio à mente também porque nós também temos vivido tempos de turbulência, tempos de batalha, tempos de bombardeios constantes sobre sobre a igreja do Senhor Jesus como num todo, né? E muitos têm, né, não têm resistido a esses bombardeios e têm ficado pelo meio do caminho, né? E a palavra diz lá, eu queria que você abrisse agora em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, né? Melhor é a última coisa feita do que a primeira, né? Muitas das vezes o mundo ele nos nota através de quê? Através da nossa primeira aparência, né? Daquilo que nos vieram, a primeira impressão é que sempre fica, né? O mundo sempre nota isso, mas nós que somos cristãos, nós temos uma outra visão. A visão que Cristo tem é a última impressão é a que sempre ficará. Esse é o mais importante. Você pode ter uma vida toda errante, toda errada, mas se no último momento em que você verdadeiramente se voltou para Cristo, no último momento em que você verdadeiramente tomou uma decisão, testemunhou sobre isso, com certeza aquele momento vale mais do que toda a tua vida que você passou. Do mesmo modo, se você teve uma vida de santidade durante toda a sua vida, durante toda a sua geração, sua adolescência, a sua fase de adulto, mas chegou no final da vida, você escorregou por um ato, ou você saiu do caminho da presença de Deus, com certeza, aquela última impressão é que vai ficar. Não adianta o tempo todo que você ficou na casa de Deus, se a última impressão, a última oportunidade, a última postura sua não foi condizente com as coisas de Deus. Por que eu falo isso, amado? Essa passagem de Coríntios fala sobre o atleta de Cristo. E o atleta quer dizer competir. Antes disso, abra lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3, do livro de Filipenses. Você vai ter um entendimento melhor. Filipenses capítulo 3,
versículo 13 e 14. Olha o que ele diz aí. Eu vou ler do 12, é melhor. Capítulo 3, versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio. A Bíblia diz que a Bíblia faz um comparativo na passagem de Coríntios e diz que há atletas que correm no estádio, que correm numa competição, no futebol, no atletismo, na natação. Esses atletas disputam, lutam, se esforçam, mantêm um trabalho, mantêm uma programação, mantêm uma dedicação para alcançar um objetivo, mas a Bíblia diz que esse objetivo que eles alcançam é corruptível. O prêmio que eles alcançam para Deus não tem valor nenhum, mas eles se dedicam ao máximo que podem àquilo, à qualidade, ao fazer isso. E a Bíblia diz do paralelo que nós corremos sim, mas para um prêmio que é incorruptível. A diferença está, a nossa corrida é para algo muito superior, N vezes, milhões de vezes superior àquilo a que esses atletas buscam. Mas se é tão grande assim o nosso prêmio, se as coisas são tão grandes, por que que a nossa eficácia, por que que a nossa busca diante desse prêmio não tem a mesma reação, a mesma força que há numa busca desses atletas? Porque eles são tão perfeccionistas naquilo que eles vão fazer para conseguir um prêmio e nós não alcançamos essa perfeição. Aqui em Filipenses, Paulo fala: irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado uma perfeição, mas prossigo para o alvo, na busca constante para tentar alcançar. Eu tenho que chegar lá. Eu não posso parar. O crente, ele não tem meio termo, ele não pode ficar, ali, já sei o suficiente, tá bom. Não. A nossa vida é de crescimento, a nossa vida é enxergo. A cada momento, olha, sinceramente, eu tenho 15 anos de evangelho e eu não sei nada. Eu preciso saber mais. A minha vida é buscar a cada dia mais, é crescer a cada dia mais. Eu sei como é isso. Se não se encher, esvazia, não tem o meio termo, não mantém. Não existe copo pela metade. Ou ele tem que estar enchendo, ou ele tem que estar vazio. Ou ele fica furado. Não tem jeito. Não tem jeito. A nossa vida é assim. O crente, ele precisa estar sempre crescendo. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, conhece e continua a crescente busca do conhecimento. É assim que fala a palavra de Deus. Quando a gente fala de competir, a gente fala de quê? De ser competente. Nós estamos competindo hoje para alcançar o reino do céu. Competimos com quem? Você compete com o teu irmão? Você pergunta para ele: você compete comigo? Não.
Nós competimos com nós mesmos. É uma luta constante. Lá em Romanos, Paulo fala que há duas pessoas dentro de nós que lutam o tempo todo. Uma que quer fazer a vontade de Deus, a outra que quer fazer a vontade da carne. Então é uma luta constante, é uma competição com essas duas pessoas o tempo todo. É uma luta constante. Então, amado, você é um atleta. Fala para o teu irmão, você é um atleta. Você não vai deixar de ser, você está competindo. É uma luta constante. Eu quero falar de um rapaz que ele pode ter tido todos os defeitos que foi. Mas eu quero usar o exemplo dele como exemplo prático de vida. Salomão foi um cara perfeccionista. Porque em tudo que ele pegava, ele queria fazer o melhor. Salomão, em tudo que ele tocava a mão, ele queria a qualidade. Ele não queria fazer o mínimo, não, ele queria fazer o melhor que fosse. Não, mas isso era para Deus. Com todos os defeitos que ele teve. Salomão foi idólatra. O Salomão adulterou, casou com todas as mulheres lá de fora, aconteceu. Mas ele amava Deus. E no final da vida, ele se voltou para Deus. Mas a qualidade dele, isso nós não podemos negar, que ele buscava a perfeição. Amado, no mundo de hoje, de competição, isso vale até para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, porque se você não busca perfeição naquilo que você vai fazer, você fica no meio do caminho hoje, porque a competição é grande aí fora. Eu cansava de falar para o pessoal lá de casa, os garotos que iam lá em casa, para passar 5 tá bom, 6 tá bom, o 5 tá bom para passar, mas na hora de competir lá por uma vaga de emprego, esse 5 vai ser insuficiente. Pode ter certeza disso. Aí vai ficar fora, aí vai deixar. Salomão não se conformava com o está bom ou dá para o gasto. Ele mandou buscar cedro do Líbano, que eram os melhores que tinha. Mandou buscar os homens ligados ao rei Irão, que eram os melhores artesãos para fazer o templo do Senhor. Tinha que ser o melhor artesão, tinha que ser a melhor madeira. Salomão organizou o reino de tal modo, cobrou caro. E as pessoas pagavam caro. Foi os maiores impostos de Israel, foi no reino de Salomão. Tanto é que quando houve a cisão do reino, quando a Roboão e Jeroboão assumiram, Jeroboão assumiu 10 reinos, porque foi dividido, houve uma cisão, e só houve a divisão, por quê? Porque Roboão quis ser mais duro do que foi Salomão. Que o pessoal falava, olha, se você tirar os impostos que teu pai colocava sobre nós te serviremos, você será nosso rei, Roboão. Mas senão nós vamos seguir Jeroboão. Como Roboão falou, olha, não, como meu pai, o dedinho dele, meu dedinho pequeno é mais pesado que a aljava de meu pai. Então, já viu. Negócio pegou. Então, o pessoal, então, infelizmente, nós vamos seguir Jeroboão. Aí foi que o reino dividiu. Então, Salomão cobrava caro. Imposto era caro. Mas ele exigia, olha, vocês não querem bom? Vocês não querem o melhor? Vocês não querem do bom e do melhor? Vocês não querem um reino, né, que domine? Vocês não querem qualidade em tudo que vocês toquem? Vocês que não querem ter em abundância? Vocês não querem ver seus filhos nos melhores colégios? Vocês não querem ver os empregos abundando sobre Israel?
tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. É a mesma coisa, temos que pagar o preço. Se nós queremos qualidade. Mas Deus chama dessa qualidade de como nós chegarmos a Ele. Muitas das vezes não entendemos. Deus nos chama para nós achegarmos a Ele. Temos dificuldade. Por que eu falei que o título era eficaz? Eficiente ou eficaz? Que você sabe a diferença entre eficiente e eficaz? Quem é que sabe a diferença aqui? Todos nós podemos ser eficazes. Que eficaz é fazer aquilo que está nos proposto. E eficiente é você fazer além daquilo que nos está proposto. Tem autores que falam, inclusive, o seguinte: não, eficaz é fazer a coisa certa. Eficiente é fazer certo a coisa certa. Como pode ser isso? Existia uma certa empresa, eu vi uma vez um conto numa empresa, eu achei interessante, que o patrão, o rapaz chegou na empresa com 2 meses, 3 meses de empresa, e ele ganhou uma promoção rapidamente, e o outro colega dele olhou: poxa, mas como pode isso? O cara conseguiu uma promoção rápida assim, e eu estou trabalhando aqui há 10, 15 anos e não consigo isso? Esse cara chegou aqui ontem e já foi promovido? Ah, não, tem alguma coisa errada, eu vou falar com o meu patrão. Cheguei lá, aí José chega lá na casa, na porta do patrão. Patrão, quero falar com o senhor. Pois não, José. O que aconteceu? Patrão, eu quero falar com o senhor. O patrão, já sabendo que o José ia falar, ele chegou. Antes de você falar alguma coisa, José, olha só, nós vamos fazer uma festa e eu vou precisar, uma festa tropical, vou precisar de alguns abacaxis. Você tem como ver para mim esses abacaxis? Se aquele homem ali da esquina, da quitanda, ele vende abacaxi para mim? Ah, tudo bem. Tá. Aí José saiu muito contrariado, foi lá na quitanda e perguntou: o senhor tem abacaxi aí para vender? Tá. Ah, tudo bem. Quanto é? R$5 cada abacaxi. Tá bom. Aí José voltou. Patrão, tem abacaxi. Tá R$5. Tá. José, você viu se tinha quantidade suficiente na nossa festa? Ele: não. Espera um instantinho, José. Chama o Renato lá. O Renato, o rapaz que ganhou a promoção, entra pela sala. Pode falar, senhor. Renato, eu queria que você fosse lá na quitanda e visse para mim se há abacaxis para a nossa festa, que você sabe, nós vamos fazer a festa tropical aqui na empresa. Eu queria que você visse se há esse abacaxi. Aí o Renato: pois não, chefe. Aí o Renato foi lá na quitanda. Daqui a pouco volta o Renato e o chefe pergunta: e aí, Renato, tem abacaxi? Tem, senhor. Olha, o abacaxi está R$5. Olha, tem quantidade suficiente para atender todos os nossos funcionários. Eu já deixei, inclusive, reservado essa quantidade
Olha, não deixei pago porque eu pedi para reservar a quantidade e olha só, ainda pedi para ele também, para agregar nisso aí as laranjas e bananas também. Pode ser que nós precisamos disso e já está tudo reservado, chefe. Tá bom? Aí o patrão falou pro Renato, obrigado, você pode sair. José, o que você ia falar mesmo? Aí José, nada não, patrão. E foi embora. Aí está a diferença, né? Da eficácia e da eficiência. José foi e fez justamente o que o patrão queria. Renato se mostrou disposto a fazer muito mais. Como é que está a nossa eficiência para buscar a Deus? Será que nós estamos dispostos a fazer só aquilo? Olha, existia um culto formal em Malaquias 3, lá no capítulo de Malaquias, existia um culto formal a qual Deus abominava. Mas eles faziam o que era certo. Eles não estavam fazendo o que era errado. Eles iam, sacrificavam a Deus, serviam a Deus, tudo direitinho, os sacerdotes. Só que Deus falou, olha, eu vou vomitar vocês. Que isso está muito formal, fazer isso é mole. Eu não quero aceitar isso. Vocês estão me dando o quê? O pior de vocês. O que nós estamos dando para Deus? Qual o culto que nós estamos fazendo para o Senhor? Eu me lembro que quando eu vi uma palavra de um jovem pregador, que ele falou, ele muito emocionado, porque ele era novo convertido, ele falou, olha, muitos entregam o coração ao Senhor. Eu entreguei o meu coração ao Senhor. Mas eu não vou sossegar enquanto não conhecer o coração dele. Eu preciso disso. Até para saber, como Paulo falava, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Até para que eu possa dizer isso, eu preciso conhecer o coração de Deus. Eu preciso ter essa comunhão, essa intimidade, para poder conhecer o que Deus quer. Para me viver Deus na minha vida, para me viver Cristo, para que o meu Ricardo, ele seja subjugado e Cristo verdadeiramente viva em mim. Eu quero que olhem para mim e vejam a imagem de Cristo. Precisam olhar para vocês e verem a imagem de Cristo. O eu de vocês precisa ser subjugado. É isso que Deus quer. Eu não quero um culto formal. Eu quero entrega. Deus fala para você, eu quero entrega, meu filho. Eu quero que você se lance. Você sabe das suas limitações, você não sabe nem qual é a sua limitação, você não sabe o que você pode alcançar, você não sabe o poder que você tem nas mãos. O Adini falou aqui de oração, você não sabe o poder que você tem nas mãos quando você ora. Se você soubesse o poder que tu tem, você não ia sair do joelho. Você não ia sair. Passa as dificuldades, passa as lutas, porque não dobra joelho. Se dobrar meia hora não adianta, amado. Deus quer palestrar contigo, Deus quer falar com você. Deus quer mais de nós. Deus não quer nos surpreender. Deus quer que nos surpreendamos com nós mesmos. Se o búfalo soubesse o poder que ele tem, a força que ele tem, você acha que algum leão subjugaria ele? O problema é que ele não sabe. É assim com os crentes, é assim nós crentes, nós somos fortes, temos a força porque temos um Deus poderoso do nosso lado e não sabemos usar essa força, não sabemos que temos.
E nos sucumbimos muitas das vezes a uma luta pequena, uma batalha, uma luta, deixamos o inimigo penetrar na nossa vida, nos sucumbimos a isso. Porque não temos conhecimento da nossa força, do que nós somos capazes. Meu Deus. Você pode dizer para o teu irmão, poxa, você é o povo de Deus. Você sabe o que é Deus? Fala para ele, você sabe o que é Deus? Então haja como se fosse filho dele. Fala para ele. Deus quer te levar ao limite, amado. Deus quer te levar ao limite. Aonde você nunca pôde imaginar chegar. Deus quer te levar. Sabe o que é isso? Eu quero que nessa noite você saia daqui, em nome de Jesus, dizendo a palavra eficiência. Eu quero ser eficiente com Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso crescer em Cristo. Preciso me fortalecer. É isso que Deus quer de você. Se Deus tem obra na tua vida. Fala pro teu irmão, Deus tem obra na tua vida. Não foge não. Fala para ele, não foge não. Não foge não, hein? Amém? Fica de pé em nome de Jesus.